Ninguém? Justiça barra candidatos e mexe nos xadrez dos estados. Salvador, Bahia, Folha Press. A impugnação de candidatos a governador, vice-governador e senador e a renúncia de candidatos em disputa majoritárias mudaram o xadrez eleitoral da disputa nos estados. Levantamento da Folha aponta que até esta sexta-feira, 16, 3 candidatos a governador tiveram a candidatura indeferida ou se foram barrados para a Justiça Eleitoral nos estados, mas recorrem ao TSE. Tribunal Superior Eleitoral e outros 5 renunciaram às suas candidaturas. Dentre eles estavam postulantes a governador que lideravam pesquisas em seus estados, Valmir de Francisquinho, PL, em Sergipe, e Igor Cassol, PP, em Rondônia. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, PL, Valmir teve o registro negado por unanimidade do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, mas recorreu ao TSE e segue com a campanha nas ruas. Ex-prefeito de Itabaiana, quarta maior cidade do estado, ele foi condenado por abuso de poder econômico em 2019 e se tornou inelegível. Valmir lidera a corrida pelo governo. Segundo pesquisa IPEC divulgada em 25 de agosto, ele tem 29% das intenções de voto contra 16% do deputado federal Fábio Mitidieri, PSD, 15% do senador Rogério Carvalho, PT, e 9% do senador Alessandro Vieira, PSDB. A tendência é que ele mantenha sua candidatura até as eleições. Não tem o plano B, só tem o plano Valmir. Há o medo nítido dos nossos adversários que não querem enfrentar nas urnas a vontade livre, espontânea e soberana do povo, diz a Folha. A decisão é criticada por adversários que avaliam que ela traz insegurança jurídica à disputa e torna ainda mais confuso o cenário eleitoral. Isso porque seus votos nas urnas poderão ser anulados em caso de confirmação da impugnação pelo TSE. Em Rondônia, o ex-governador Ivo Cassol, PP, um dos favoritos na disputa pelo governo do estado, renunciou à sua candidatura há 10 dias. Pesquisa IPEC divulgada em 25 de agosto apontava o governador Marcos Rossi com 30% das intenções de voto em empate técnico com Cassol, que tinha 29%. Na sequência, aparecia o senador Marcos Rogério, PL, com 13% e o deputado federal Léo Moraes, Podemos, com 6%. Cassol foi condenado por fraude em licitação pública em 2013, decisão confirmada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, 5 anos depois. Ele ficou inelegível até 2026. Sua candidatura, portanto, ganhou fôlego após o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, ter concedido uma liminar de suspender a inelegibilidade, mas a decisão foi derrubada pelo pleno da corte. Ao justificar sua decisão, Cassol disse que não iria seguir em sua briga já perdida. Saio de cabeça erguida com o dever cumprido, fiz a minha parte. Eu poderia continuar, não vou continuar porque acho uma humilhação pelo que eu fiz, pelo que eu trabalhei, pelo que eu construí. A saída de Cassol embaralha o jogo eleitoral no estado. Ele afirmou que não deve apoiar nenhum outro candidato ao governo de Rondônia, mas aliados têm indicado o voto para Léo Moraes, Podemos. No Rio, o ex-governador Wilson Wurtzen, PMB, enfrenta cenário semelhante. Eleito governador em 2018, foi alvo do impeachment em 2021 sob acusação de chefiar um esquema de desvio de recursos para combater a Covid-19. Na semana passada, o TRE do Rio indeferiu o registro de sua nova candidatura ao governo de estado, já que Wilson está proibido de exercer funções públicas por 5 anos. O candidato recorre no TSE. A saída do ex-governador da disputa, contanto, tem impactos pequenos na corrida. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, dia 15, Wilson tem 3% de intenções e é rejeitado por 47% dos eleitores. Na disputa pelo Senado, 5 candidatos foram indeferidos, 15 foram barrados, mas recorrem e outros 11 renunciaram. A decisão da Justiça Eleitoral deve mexer em 4 estados, Paraíba, Rondônia, Rio e Tocantins.
Na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho, PT, lidera com 30% das intenções, segundo pesquisa IPEC, mas sua candidatura está na berlinda. Após ter sido indeferido pela Justiça Eleitoral no estado, ele vai recorrer ao TSE. O petista, que é um dos principais aliados de Luiz Inácio Lula da Silva, PT do Paraíba, foi condenado por abuso de poder político e econômico em 2020 em uma ação referente às eleições de 2014. Ficou inelegível por 8 anos, contando a partir daquele ano. Igor Suassuna, responsável pela defesa de Coutinho, argumenta que é preciso fazer uma análise mais cuidadosa dos efeitos da inelegibilidade. Também defende que, caso a decisão seja validada, a data de diplomação e não da eleição conste como marco temporal. Assim, Coutinho poderia tomar posse caso eleito. As pendências judiciais têm sido exploradas pelos adversários. O deputado federal Efraim Filho, União Brasil, que também concorre ao Senado, adotou o discurso de ser ficha limpa como morte. No Rio, quem teve a candidatura ao Senado indeferida pela Corte Estadual foi o deputado federal Daniel Silveira, PTB. Ele foi condenado pelo STF em 2021 por ameaça e incitação à violência contra ministros da corte, mas teve a pena indultada por Bolsonaro. O parlamentar recorreu, mas na manifestação bolsonarista do 7 de setembro comparou o TSE a uma câmara de gás e disse que deve colocar sua mulher, a advogada Paola Silveira, para concorrer ao Senado em seu lugar. A saída ou não de Silveira na disputa pode ter impactado no resultado final, já que ele tem o apoio da ala mais radical do bolsonarismo, que não apoia a reeleição do senador Romário, PL. Silveira tem 6% das intenções, segundo pesquisa da Datafolha divulgada na quinta. No Tocantins, o ex-governador Mauro Calesi Agir desistiu de concorrer ao Senado. Ele foi afastado do governo do Tocantins em outubro de 2021 por suspeita de corrupção e renunciou em março, evitando o processo de impeachment. Calesi alegou-se alvo de perseguição ao justificar sua desistência. Senador por Rondônia, Assir Gurgax, PDT, concorre à reeleição, mas foi barrado pela Justiça Eleitoral em seu estado com base na lei da ficha limpa e recorre. Em 2018 foi condenado pelo STF pelo crime de desvio de finalidade na aplicação de financiamento obtido em instituição financeira oficial, cumpriu pena em regime semiaberto.